boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. É sempre uma alegria cada vez que nós nos reunimos aqui. E sempre em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Nós vamos começar a nossa reunião. Vamos pedir para as pessoas que a gente conhece e que não têm condição de participar. Aqueles que estão doentes, aqueles que não creem, nós podemos ser úteis, todos nós, que nós somos filhos de Deus e trabalhadores de Jesus. Então nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, conhecimento de si mesmo. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade foi o filósofo Tales de Mileto. Ele era agrônomo, ele era engenheiro, matemático, e ele foi um dos pais da teologia, criada pela Igreja Católica. Então ele viveu 625 anos antes de Cristo. Olha para vocês verem a doutrina espírita, quanta coisa traz para nós, quanto conhecimento traz para nós. Então esse foi um dos filósofos que teve uma influência muito grande, inclusive até no cristianismo, porque ele reencarnou na época de Jesus também. E ele está enquadrado também durante a trajetória depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses filósofos, esses homens que trouxeram grandes evolução para a humanidade, eles têm uma trajetória longa. Eles fazem parte das nossas vidas, porque nós também somos milenares, todos nós. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Fazei o que eu fazia de minha vida sob a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Se fizesse alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não ousarias confessar. Então, olha, a gente vai ver quem traz essa mensagem para nós depois, no final dessa orientação nossa. Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos usar esse método, todos nós, toda noite, como está passando para nós aqui. É um solilóquio, é um diálogo conosco mesmo. É analisar os nossos atos, aquilo que nós fizemos, mas nós não podemos retroceder até a infância e fazer uma trajetória da nossa vida, porque aí nós vamos ter sentimento de culpa, porque tem sempre alguma coisa que nós fizemos que a gente gostaria de fazer diferente. Então é cada noite. Aí nós vamos pegar a mensagem da doutrina espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então é toda noite fazer um levantamento e agradecer. E aí nós estamos vendo aqui, ó, Deus o assistiria. Como que Deus pode nos assistir? Através dos nossos anjos da guarda, aquele espírito protetor que foi fiador da nossa reencarnação. Nós vamos ver isso no livro Missionários da Luz, onde nós vamos ver espíritos que se comprometem com a nossa vida aqui na Terra. Eles nos seguem durante toda a nossa trajetória. Aí eu lembro muito do livro de Humberto de Campos, que uma mulher era espírita, mas ela já amanhecia de mau humor, já amanhecia reclamando. Tudo que acontecia ela reclamava. E aí o Humberto de Campos está seguindo o guia dela, o anjo protetor dela. E aí ele fala, eu não sei como você aguenta, porque a mulher, ela vai cair, ele segura ela para não cair. Ela ia se envolver em outro acidente, eles protegem ela. Ele fala, como que você aguenta? Ele falou, não se preocupa que ela vai desencarnar e vai ser guia também.
Então, ela vai ter a oportunidade dela. Então, olha só, o espírita, quando ele entende a mensagem da doutrina, quando a doutrina entra nele, porque estar no espiritismo é uma coisa, ser espírita é outra coisa. É a gente absorver aquilo que Jesus trouxe para nós. Ser cristão, não vamos nem falar de espírita, vamos falar de cristão. A pessoa ser cristão, ele está envolvido no sistema, naquilo que Jesus trouxe para nós. Ele está sempre agradecendo, ele está sempre observando, sempre procurando se melhorar. Nós não somos anjo nem santo. Aí nós vamos ver Jesus de novo. Os santos não se casam e não se dão em casamento. Muitos não casaram, mas não tem problema nenhum. Mas nós nos comprometemos aqui na Terra, então nós somos espírito da terceira ordem ainda. A gente ainda tem uma série de defeitos, mas a partir do momento que nós buscamos Cristo para a nossa vida, nós queremos uma melhora para a nossa vida, e com certeza nós vamos conseguir. E aqui está falando uma coisa muito interessante, nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, aí nós vamos encontrar. Perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo, e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Tornado, dá uma paradinha. Olha que coisa interessante. E a vida continua. André Luiz, Chico Xavier. Nós vamos ver ali a história de Evelina Serpa e o Fantini. Duas personagens que eles têm o mesmo problema físico, são internados no mesmo hospital para poder fazer a cirurgia. Ambos desencarnam. A trajetória é linda. Tem o filme A Linda, aí a Vida Continua, acho que muitos aqui já assistiram. Quem não assistiu vale a pena assistir. Mas o livro é mais completo. Aí, a Evelina era católica. O homem, ele era espírita. Ele era espírita, o Fantini era espírita. Aí os dois estão conversando ali, sempre quando a gente tem algum problema físico, que a gente vê que está de difícil solução, nós começamos a mentalizar e pedir. Ela fala para ele: você está muito apreensivo. Eu estou apreensivo. Você está com medo de não encontrar ninguém do outro lado? Ele falou: não, pelo contrário, eu estou com medo de encontrar. Então é essa situação aqui, né? Perguntai-vos ainda isso: se Deus chamar, né, nesse momento, qualquer um de nós, o que nós vamos levar do outro lado? Como vai ser a nossa situação? Aí nós vamos pegar um livro interessante que chama Voltei, Irmão Jacó, Chico Xavier. Esse homem, o Frigener, ele ajudou muito o Chico Xavier. Inclusive, ele deixou em testamento uma verba muito alta para o Chico Xavier, uma herança para o Chico Xavier que as filhas não concordaram, mas era testamentária e era necessário que o Chico Xavier recebesse. Chico Xavier não queria, recusou. Mas não teve jeito. O Chico Xavier passou esse dinheiro para a Federação Espírita Brasileira para investir na impressão de livros. E olha só, ele está contando a trajetória dele quando ele desencarnou. Olha como que muitas vezes nós achamos que nós somos autossuficientes, mas nós não somos. Ele achou que ele podia assistir o velório dele. Aí ele vai no velório. Quando ele chega no velório, ele tinha consciência disso. Ele trabalhou muitos anos na doutrina espírita. Ele era um homem bom, né? No sentido da palavra, porque quando fala para Jesus, bom mestre, Jesus fala: por que me chamais bom? Bom é Deus, mestre eu sou, bom não, Jesus, hein? Então ele era considerado aos olhos daqueles que estavam perto dele como um homem bom. A hora que ele chega perto do caixão dele, ele vê dois espíritos conversando, porque os espíritos inferior, eles não conseguem ver o superior, só se o superior deixar, senão não vê. Ele era já superior a eles. Aí ele está perto, aí um fala para o outro: você viu quem veio para o nosso lado? Ele fala: não, fala aquele que doutrinava a gente na mesa, que ficava ensinando a gente na mesa. Vamos ver se ele é tudo aquilo mesmo. Aí ele fica com medo e vai embora. Olha só para vocês, é a realidade da nossa vida. Então, que bom quando Deus nos chamar, se a gente estiver um pouco mais tranquilo, para chegar do outro lado numa situação melhor. Mas direis: como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente? O orgulhoso crê não haver senão a dignidade? Isso é verdade, mas tendes um meio de controle
que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Olha que coisa interessante. Então é verdade mesmo isso daqui, né? O avarento, ele acha que ele só é econômico. Ele não ajuda ninguém, que é o que está falando aqui, né? Ele acha que ele é econômico. E o orgulhoso se crê não haver senão a dignidade. Porque ele é orgulhoso, não, eu tenho que defender. Né? E aí, puxa vida, é quebrado tudo na hora da morte. A hora que a pessoa vê que não tem condição mesmo. Eu fui visitar um fazendeiro uma vez, aqui na nossa região aqui. E ele estava muito doente, realmente. Aí ele falou para mim, você viu? A casa dele era fantástica. Tudo que ele tinha lá era de primeira qualidade, primeira grandeza. E a hora que eu cheguei lá, o funcionário que veio me atender falou para mim, você veio ver o fulano de tal? Eu falei, vim. Ele falou, se eu fosse eu, não vinha. Porque ele é muito ruim. Olha, ele conta tudo que a gente faz. Para você ter uma ideia, ele conta até as frutas que caem no chão. Ele manda o filho dele e a mulher contar, se a gente pegar, dá problema. E ele estava ali nas últimas. E ele falou para mim, eu daria tudo isso para me salvar. Eu falei, vamos orar, vamos pedir, né? Então, olha para vocês verem, não adianta. É o orgulho, é a posição que a pessoa acha que tem e cai nisso daqui, né? Procurai saber também o que pensam os outros a respeito e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e, frequentemente, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para advertir-vos com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de melhorar-se explore, pois, sua consciência a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim, que faça um balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Olha só, gente, eu me lembro muito do padre Quevedo. O padre Quevedo foi de uma utilidade muito grande para desmascarar os charlatões. Quem entra na internet vai ver lá desmascarando os charlatões. E aí ele começou a falar mal do Chico Xavier. Aí foram lá no Chico Xavier. Olha a grandeza do Chico Xavier. A altura espiritual do Chico Xavier. Chegaram lá, falando para o Chico Xavier que o padre Quevedo estava metendo o pau na doutrina espírita, estava denegrindo a doutrina espírita, denegrindo o Chico Xavier e tudo. Mas que o padre Quevedo ia morrer logo, porque ele já tinha um pouco de idade. O Chico Xavier falou, não, vamos orar para ele durar bastante. Mas por quê? Ele é inimigo. Ele falou, não, ele é um grande instrumento para a gente se policiar, para a gente observar aquilo que a gente está fazendo e fazer cada vez mais corretamente. Então vamos orar para o padre Quevedo. E aí, olha só para vocês verem, o padre Quevedo está do outro lado já. E agora? Como é que faz? Será que agora ele vai ver a realidade? Muitos espíritos se decepcionaram do outro lado, outros foram engrandecidos do outro lado, porque não acreditavam em nada, mas fizeram tudo que podia fazer do bem, e o que manda é isso daí. Porque eu sempre comento aqui que religião é rótulo, o que manda é os nossos atos e o nosso coração, aquilo que nós vamos fazer da doutrina que Jesus deixou para nós. É importante ter o mata-burro. É importante para criar essa situação de reflexão sobre o que está acontecendo de um jeito, do outro, tal. Então, é importante que haja esses questionamentos. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar, sem receio, o despertar de uma outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos,
o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem, isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos da natureza a impressionar vossos sentidos. Depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Eu me emociono, porque, olha, Santo Agostinho, falando que foi o objetivo de trazer para nós o Livro dos Espíritos, para quebrar essa nossa incerteza do plano espiritual. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida, porque eu já tive a oportunidade de adentrar certas regiões do plano espiritual e tenho a certeza disso, que a nossa vida verdadeira é do lado de lá. E olha só, Santo Agostinho, Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, ela era muito preocupada com Agostinho, porque ele era um jovem que não era muito centrado, ele tinha uma série de problemas, ele era impulsivo, tinha uma série de coisas. Se alguém quiser pegar a biografia de Santo Agostinho e ver, foi muito difícil. Santa Mônica orava direto para ele, sempre orando para ele. Olha o que aconteceu com Santo Agostinho. Conosco sempre acontece alguma coisa para que a gente se desperta para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Santo Agostinho estava embaixo de uma árvore e ele não acreditava em nada, porque a mãe dele orava, falava para ele, tentou de todas as formas e ele não queria saber de nada. Ele era um jovem impulsivo, tudo. Aí veio uma voz para ele. Olha, para ele ler Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. E ele pegou o livro, ele pegou a Bíblia e ele foi ler lá. Aí falava lá para viver com dignidade. Essa é uma passagem interessante que todos nós podemos depois pegar e dar uma olhada. Romanos 13 e 14. Foi o que despertou Santo Agostinho para a espiritualidade. Olha, ele chegou a bispo de Hipona. Olha para vocês verem. Filósofo, teólogo, pai da igreja, um dos pais da igreja. E ele, numa mensagem dele, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dizendo o seguinte, que muita coisa que ele tomou por verdade quando estava no corpo físico, do outro lado ele viu que era ilusão. E muitas coisas que ele não acreditou, do outro lado ele viu que era realidade. Ele teve um grande conflito com Santo Tomás de Aquino, porque os dois, eles tinham um conflito muito grande em relação à geração espontânea. Então, olha só para vocês, a história é maravilhosa. Nós não vamos estourar o tempo, nós estamos em cima da hora e ainda tem uma notinha do Kardec. Comentário de Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de perscrutar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas se pode calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Olha, que fechamento que Kardec deu para nós aí. Jesus de novo, seja seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Porque muitas vezes, para se autoafirmar, para a gente provar que a gente está falando uma coisa que é real, a gente dá uma volta tremenda, sendo que as palavras são simples. Por isso que o Espírito Superior, ele não dá longas comunicações. A comunicação dele é objetiva e é rápida e tem sentido. Olha só aqui. Ela exige resposta categórica por um sim ou por um não,
que não deixa alternativa, são igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas, se pode calcular a soma do bem e do mal que está em nós. É a nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Porque nós temos a nossa consciência, que o que mata a gente é a consciência. Nós não conseguimos nos desvencilhar da nossa consciência. Aonde nós iremos, a nossa consciência está conosco. Não tem como a gente fugir da nossa consciência. E ela nos cobra. Então, esse vai ser o grande problema nosso se a gente não mudar quando a gente sair do corpo físico e ir para o plano espiritual. Mas se nós estamos aqui é porque nós queremos. É porque Jesus está conosco. Então vamos fazer o nosso pedido mental agora. Vamos agradecer aos espíritos superiores que nos envolveram aqui, que passaram muita coisa para nós aqui, e agradecer pela vida. Nós podemos perder tudo, mas nós temos a vida ainda, que ela vai continuar. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Assunto da próxima semana: felicidade e infelicidade relativos. Não percam. É interessante que a gente estava realmente conversando aqui, que sempre a leitura da abertura, ela vai de encontro àquilo que vai ser falado na noite. E é tudo aberto aleatoriamente. Então os espíritos nos ajudam muito. E olha, gente, nós precisamos agradecer como Deus é bom para nós. Nós estamos aqui lúcidos, né? Hoje faltou muita gente por causa do tempo, mas nós estamos aqui. E aí eu estava comentando com o Reinaldo ali, que a minha mãe sempre falava que chuva não quebra osso. E também não derrete a gente. Então, muitas vezes a gente tem que fazer um esforço pequeno, porque no Livro dos Espíritos está escrito que por um pequeno esforço nós podemos resolver uma situação nossa. Porque sempre vai haver impedimento para que a gente não procure os recursos espirituais. Mas aquele que perseverar, Jesus fala que alcançará o seu objetivo. Então, só agradecer a todos, pedir a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça, que a gente possa estar aqui de novo a semana que vem, muita luz, com muita paz. À noite, a hora que a gente for dormir, vamos pedir ajuda, porque do outro lado a gente recebe muito. E aí eu lembro muito do orfanato, gente, onde nós participamos do orfanato lá, onde tinha as crianças, e era muito difícil, apesar de ter ainda o orfanato. Mas enquanto tiver instituições como o asilo, o orfanato, né? É porque nós estamos longe ainda da evolução espiritual. Olha só, lembrei aqui de Santa Mônica, aí lembrei de uma frase que tinha no quarto das crianças. Tinha 2 refeitórios lá e tinha 2 quartos para as crianças, dormitório grande, com camas. Aí estava escrito na porta o seguinte: todo quarto de criança, em seu divino mistério, paira sempre doce e mansa a presença da mulher. Olha, a presença da mulher. Então, olha aí, olha só a missão da mulher na Terra. Né? Nós estamos aqui graças às mulheres. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.